falar sobre um tema muito conhecido entre os cristãos. Vai ter um extra lá no final do vídeo pra vocês, então fique até o final, não pule esse vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Bom, um dos primeiros passos que eu, quando se encontrei muito fria espiritualmente, foi olhar pra dentro de mim, sabe? Você olha pra dentro de você, sozinha lá no seu quarto, você olha pra dentro de você. E esse é um passo muito importante, você reconhecer qual foi a causa que te levou a estar frio. E foi isso que eu fiz quando eu estava fria espiritualmente. Então eu parei e comecei a analisar quais eram os motivos de estar naquele momento daquele jeito. E aí eu fui buscando dentro de mim e fui compreendendo algumas coisas. E fui lembrando de tudo que eu vivi. É muito importante isso, ter essa memória do que você viveu com Deus, de todas as coisas que você sentia, de como você se sentiu no seu primeiro amor. Lembre do seu primeiro amor, volte lá atrás a lembrar de tudo que você passou com Deus, para que caia à tona essa frieza espiritual e você consiga compreender. E também uma coisa muito importante nesse processo, quando você estiver ali analisando o que aconteceu, você caindo em si, também lembre que só Deus pode te tirar desse momento. Que você precisa se voltar a Ele, entender essa necessidade de colocar Deus no seu dia a dia, de colocar Deus à sua frente, de colocar Deus em tudo que você faz. E esse é o primeiro passo para se começar a iniciar ali, a sair dessa frieza, desse desânimo. Eu vou falar bem a verdade, não é um processo fácil, porque a palavra diz que o reino dos céus é tomado à força, então a gente tem que se esforçar para estar forte espiritualmente, a gente tem que se inclinar para o Espírito. Não é o Espírito que se inclina para nós, é nós que se inclinamos para o Espírito. Então é um esforço que tem que ser feito, e quando a gente para de fazer esse esforço, a gente se inclina mais para nossa carne, e aí é isso que acontece. Então o primeiro passo é cair em si que você está frio, e cair em si que só com Deus, só com Jesus, só se voltando para Ele que você vai conseguir sair desse momento que você está, porque é só um momento. O segundo passo, já continuando aqui da nossa linha de raciocínio, você vai cair em si e logo em seguida você vai analisar todos os pecados que você tem cometido. Faça uma lista, coloque no papel tudo aquilo que está te afastando de Deus, em que você sabe que te afasta de Deus. Você é cristão, você sabe o que te afasta de Deus, você sabe melhor do que ninguém sobre o seu relacionamento com Ele. Então coloca no papel, pega um caderninho ali, escreve, medita sobre cada coisa que te afasta de Deus e faz um caminho. Sabe quando a gente perde alguma coisa em um lugar e a gente faz um caminho para chegar até aquela coisa para tentar encontrar? Lembra? Sabe? Todo mundo já fez isso em algum momento da vida. Perdeu alguma coisa em um lugar e aí foi fazendo aquele caminho tudo de novo para encontrar. Então você vai fazer essa linha de raciocínio aqui, ó. Você vai lembrar em qual momento e o que te leva a pecar, e você vai voltar. O que você começa a fazer para chegar no pecado? Para mim começar a sentir desejos que não são apropriados, entrar em tal lugar, ou fazer tal coisa, ou ir em tal lugar. E aí, fazendo esse caminho para tentar encontrar qual é a causa do seu pecado. E aqui eu acho que você já compreendeu, gente. Espero que vocês estejam compreendendo a minha linha de raciocínio aqui. Tô fazendo várias analogias assim para vocês tentarem entender, compreender. E aí você vai chegar na raiz desse pecado. É você cortar essa raiz, cortar esse pecado, cortar. Seja conteúdo na internet, seja músicas, seja o que for que te leve a pecar, corta da sua vida. E aí você vai falar, mas eu não consigo tirar. Então substitua. Eu fiz muito isso. Eu nunca fui uma pessoa que eu gostasse de músicas seculares. Mas em muitos momentos eu me peguei escutando. Eu passei esse período assim dessa frieza espiritual e muitas vezes escutando músicas seculares. Coisa que eu nunca gostei. Mas eu via as pessoas escutando e acabava colocando assim, aquela batida, aquela envolvência que a música dava pra mim naquele momento.
eu colocava pra escutar. E depois eu caí em si, sabe? Tipo, por que eu tô escutando? Isso não me aproxima de Deus. Isso tá falando coisas que eu não vivo. Essa música fala sobre traição, sobre tantas coisas ruins. E por que eu tô escutando isso? Porque a minha carne tinha desejo disso. Então a música me afastou de Deus. Eu tava deixando de escutar os meus louvores que eu tanto amo, que me aproximavam de Deus, pra escutar coisas que não me aproximavam de Deus, que não fazia sentido eu escutar. Porque foi me afastando. Aí você pode falar, mas eu só escuto de vez em quando. Mas quanto mais você alimenta a sua carne, mais forte ela fica. Então esse é só um exemplo do que aconteceu comigo, sabe? Tipo, com você pode ser outras coisas. Você pode estar em um pecado de pornografia, você pode estar em um pecado de fornicação. E isso tá te afastando de Deus. Acho que ninguém tá blindado a não passar por isso. Mas o importante é você reconhecer esse pecado e cortar laços com ele, sabe? Cortar qualquer coisa que te vincule a ele, o que faça você chegar até ele. Então, seja uma amizade, seja pessoas que fazem você chegar até esse pecado. Corte. Lembre-se, isso é uma luta que você decide quem ganha. É uma luta, uma batalha contra carne e espírito e você tem aí na sua mão a decisão de quem ganha. Então, se esforce. Não vai ser fácil. Eu não tô falando aqui que vai ser da noite pro dia que você vai conseguir. Deus, Ele te ama e Ele quer mais do que ninguém que você saia dessa situação. Então, não fique preocupado com eu não vou conseguir. Tente, vá tentando, se esforce, porque Ele vai te ajudar. O terceiro passo para que você consiga sair dessa frieza espiritual é nada mais, nada menos que orar. E eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu tava sem orar. Literalmente, eu não tava orando mais. Eu orava, mas era tipo assim, eu tava ali lavando a louça e eu orava na minha mente. Mas eu não me aproximava de Deus, eu não entrava no profundo, sabe? Eu tava sempre naquele raso do raso. Eu acho que a água batia na sola do meu pé. De tão raso que eu tava. Eu não tinha aquela profundidade. E, contando aqui a minha experiência, eu orava assim, sabe? Tipo, tava nesse raso. E aí eu acordei um dia e a primeira coisa que eu fazia quando eu tava nessa frieza espiritual era pegar o celular e começar a ver vídeos na internet. Então eu tava... Mas como eu sou uma pessoa que eu sempre vi muito vídeo cristão, sigo muitos pregadores, então sempre aparecia vídeos de pessoas falando da palavra de Deus. E aí todo dia eu sabia que isso era uma coisa que eu tinha que mudar em mim, mas eu não mudava. A nossa carne, nós mesmos, não vamos ter vontade de orar. Vai ser uma luta pra gente orar. E ali eu ficava horas vendo vídeo. Horas, gente, eu tava numa frieza espiritual tão grande que era isso que eu fazia. E eu passando ali os vídeos assim, pra mim tava tudo bem. Eu fingindo que tava tudo bem. Passei o vídeo de uma pregadora. E aí apareceu ela falou... E foi a primeira frase que ela falou que me impactou muito. E ela falava assim, sabe... Bem com a cheia da presença. Ore mesmo sem vontade. Ore sem vontade. Ore sem sentir a presença de Deus. Ore, busque a Ele, interceda, fale com Ele, conte pra Ele tudo o que você tá passando. Conte pra Ele, mesmo que você sinta que Ele não está te vendo. Porque a gente não precisa sentir pra fazer. A nossa ação não depende do nosso sentir, porque se dependesse do nosso sentir, a gente não faria nada mesmo. Então ela falou, ore mesmo sem vontade. E naquele dia foi que eu caí em si, sabe? Esse cair em si lá do primeiro passo, perdão. Na hora meu coração quebrou em 1000 pedaços. E aí eu levantei e falei, Deus, eu tô num abismo. E a palavra de Deus fala, abismo atrai abismo. Então eu tava num abismo. E eu só tava atraindo mais abismo pra mim. Mas naquele dia Deus estendeu a mão pra mim e me deu uma nova chance de cair em si. Eu ajoelhei naquele dia e não foi fácil pra mim, porque eu realmente não sentia nada. Eu só conseguia chorar. Chorar de tristeza por mim. Se a gente não orar, a gente não cai em arrependimento. Mas quando a gente ora, se volta pra Deus, é instantâneo a gente voltar e se arrepender.
E o arrependimento, ele é uma chave muito importante pra gente sair da frieza espiritual. Então, ore. Se eu tenho uma coisa pra dizer nesse terceiro passo, ore, mesmo sem vontade. Ter uma conversa, contar pra ele tudo aquilo que você tá sentindo, tudo aquilo que tá te afligindo, tudo aquilo que você tá enfrentando, todas as batalhas, todos os sonhos, tudo. Você vai contar literalmente tudo pra ele. Como se fosse o teu melhor amigo, e ele é. Você vai contar tudo pra ele. E foi isso que eu fiz, né? No outro dia eu ainda me sentia fria. E eu comecei a lutar. E eu fui lutando, não foi fácil, gente, foi muito difícil lutar contra mim. Lutar contra a minha carne, contra as minhas paixões foi muito difícil, mas a oração me ajudou demais. Sobre esse terceiro passo, ainda falando sobre a oração, a gente também tem que parar de fingir que nada acontece, sabe? Porque a gente ora em um dia e no outro dia a gente finge que nada aconteceu. Não, reflita sobre o que você orou, abre os seus ouvidos para ouvir, fique um tempo ali refletindo e, sabe, não finja que nada aconteceu, não finja que aquele dia que você orou, que você sentiu a presença de Deus, nada aconteceu. Não finja que quando você pecar nada aconteceu. Não fique anulando as coisas que acontecem na sua vida. Traga tudo à tona do que você tem passado, do que tem acontecido. E você vai ver que a transparência que você vai ter vai te ajudar muito a sair dessa frieza espiritual. O quarto e último passo vai ser a leitura das Escrituras, obviamente. Ler a palavra de Deus vai te fazer conhecer mais dele. E conhecendo mais a Deus, você vai ter mais intimidade com ele. Porque ele já te conhece perfeitamente, mas você precisa conhecer a ele. Experimentar, viver novidades do Senhor para sua vida. E quando você lê e medita nas Escrituras, você alcança um nível espiritual, sabe? Sempre reflita em tudo que você fizer para Deus. E nas Escrituras também. Pare, analise, reflita, estude, vá atrás de entender. Ore antes de ler a palavra de Deus. Ore para que Deus te dê entendimento, discernimento e para que você não fique sem entender. Eu lia muito a Bíblia sem orar antes, eu só pegava e começava a ler. A Bíblia não é um livro qualquer, você já deve ter escutado isso. A Bíblia não é um livro qualquer que você pega e sai lendo. Não, e até um livro qualquer, se a gente pegar e sair lendo, é difícil para entender muitas vezes. Imagina a Bíblia, que é um livro espiritual, que tem coisas que são complexas e só quem é espiritual vai entender. Então você precisa orar antes de ler a Bíblia, você precisa parar e meditar e analisar ela e pegar dela coisas que você precisa mudar em você. A Bíblia é isso, ela é um manual pra gente, de como a gente deve viver. Então, gente, aprender mais sobre o amor de Deus, cara, você tem que parar e analisar, poxa, Jesus morreu por mim, Deus entregou ele pra morrer por mim. É uma coisa que todo mundo fala sempre, mas para analisar, para refletir sobre a palavra. Às vezes tem palavras que as pessoas falam tanto, mas a gente nunca para refletir. A gente tem mais fé, tem mais sabedoria, discernimento pra quando alguém vier questionar a nós, pra que a gente não seja enganado, sabe? A palavra é isso, pra que a gente não seja enganado. Então, faça bom uso dela. Leia 30 vezes se for necessário. Eu sei que quando a gente vai ler a palavra é uma luta, sabe? Eu tinha muito isso. Quando eu ia ler a palavra, me dava um sono, me dava um cansaço. Mas com o tempo, hoje, olhando pra mim, eu fico muito feliz porque eu consegui vencer isso dentro de mim. Hoje eu pego a palavra pra ler e eu fico fascinada, e eu quero ler mais, e eu quero descobrir mais sobre. Então é um processo, sabe? Tipo, quanto mais você faz, quanto mais você busca, quanto mais você entende que é algo espiritual, e se aprofundando mais. Hoje eu não consigo ser mais rasa. Se eu vou orar, eu quero ser intensa. Se eu vou ler a palavra, eu quero ser intensa. Se eu vou profetizar, eu quero ser intensa. Se eu vou vir aqui gravar um vídeo no YouTube, eu quero ser intensa. Eu quero que vocês entendam isso, seja intenso. Traga Deus pra tudo que você fizer, tudo. Nem que seja ir no mecânico ou consertar seu carro. Traga Deus. Nem que seja levar o seu filho na escola. Traga Deus pra aquele momento. Entende? Traga Deus pra tudo que você for fazer. E você vai ver que o seu nível espiritual vai ser elevado. Se eu falei muito rápido, gente, me perdoem, é o meu jeitinho. Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Pra concluir, então, né, esses 4 passos, essas 4 atitudes que eu falei pra vocês, é apenas um começo, sabe? É apenas um primeiro passo. É uma coisa básica que todo cristão deveria ter prazer, deveria fazer todos os dias.
você vai se apaixonando cada vez mais por Jesus. Então, esses 4 passos é apenas o começo. Vai haver muitas outras coisas que você vai fazer, mas que em tudo isso você entenda que não é apenas uma obrigação, sabe? É algo que vai ser natural. Bom, gente, tudo isso aqui é algo que, se você seguir de coração mesmo, não é querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, não é. Mas eu segui isso daqui, foi tudo coisas que eu acabei fazendo, que me ajudaram a sair da frieza espiritual. E eu vou falar, dá certo sim, buscar a Deus e mais de Deus dá certo. Não fique aí se limitando e achando que você precisa de outra pessoa que interceda por você pra você sair dessa frieza espiritual. É você, se esforça, faz, que Deus ele vai estar com você. Ele não morreu por você em vão. Ele não vai te deixar, isso é só uma fase, é só um momento, você vai passar por isso sim. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai passar por esse momento e você vai sair dele feliz, cantando e louvando a Deus. Bom, como eu falei lá no começo que ia ter um extra aqui pra vocês, né? Então eu trouxe aqui um extra mesmo, gente, não era brincadeira. Se você ficou até o final aqui, pra mim saber que você ficou até esse momento aqui, eu vou falar aqui uma coisa, vocês vão comentar aí colocar aí nos comentários pra mim saber que você chegou até aqui e viu essa dica. Coloca aí, eu vou vencer, nos comentários. Coloca, eu vou vencer em letra maiúscula, sabe, em caixa alta. A minha última dica é, faça devocional. Aliás, curte muito esse vídeo. E eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre devocional, sobre como fazer devocional. E minha última dica é essa, faça devocional. Devocional é um conjunto de tudo isso aqui que eu te falei. Muito obrigada, gente, por ter ficado até aqui. Curte esse vídeo pra ajudar muito, pra me dar uma força e pra chegar em outras pessoas, pra que outras pessoas possam ser abençoadas também. Alguém que esteja passando por esse momento. Se inscreva aqui no meu canal, né, pra vocês estarem recebendo mais vídeos e ativa o sininho de notificações pra que quando eu solte um vídeo aqui no YouTube já apareça aí pra você e você possa vir conferir. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo, tchauzinho.